E aí galera, beleza? Meu nome é Vitor Mantovani e essa aqui é a nossa primeira videoaula de lógica de programação com a utilização do Visual G, certo? Então primeiramente pessoal, vamos baixar a ferramenta que é o Visual G. Vem aqui no Baixa Aqui e procurem por Visual G. Ele vai ser o primeiro aqui ó, que vai aparecer, certo? Bem pequenininho, ó, 196 KB. Aqui embaixo vocês iniciem aí, baixa aqui pelo executor do Baixa Aqui. Tá baixando aqui, aí o que isso é agora? Aí vocês perceberam, pessoal, que ele já abriu aqui direto. Só que assim, ele não está instalado no disco C. Ele está aqui, ó, na pasta downloads, certo? Então, vocês têm duas opções. Ou vocês arrastam ele aqui para a área de trabalho e deixam ele sempre aqui, né? E ficam clicando toda hora para abrir, que aí vai de vocês. Ou fazem que nem eu faço. Vem aqui no disco C, arquivos de programa, cria uma nova pasta, pessoal, chamada Visual G, e arrasta o programa lá para dentro, certo? Aí você vai lá e cria um atalho. Que aí, pessoal, vocês não vão perder o programa, entendeu? Às vezes você está limpando a área de trabalho, vocês perdem e tal. Mas aí é uma opção de vocês, certo? Arquivo de programa, aqui Visual G. Aí vai de vocês, tá? Vai de cada um. Aí, vocês deixam aqui o ícone. Eu vou abrir, ó, e deixar aqui embaixo, ó, fixado. Então vamos aqui para a apresentação que eu preparei para hoje, certo? Então vamos lá. Lógica. O que é lógica? O filósofo grego Aristóteles, ele foi considerado o criador da lógica. Mas ele não chamava ela assim, pessoal. Ele denominava ela como a razão. Mas o termo lógica só passou a ser utilizado depois. Mas na realidade, pessoal, o que é lógica? Lógica nada mais é do que a análise das formas e leis do pensamento. Mas ele não se preocupa com o conteúdo do pensamento, pessoal, mas sim com a sua forma e com qual maneira o pensamento é organizado e apresentado, entendeu? Para podermos chegar a uma conclusão. Então pense assim, pessoal, a lógica é vocês terem entender um raciocínio lógico em questão a alguma coisa. Por exemplo, se eu digo que Pedro é mais velho do que Maria e José é mais novo do que Maria, então Pedro também é mais velho que José. Por quê? Porque Pedro é mais velho do que a Maria, certo? E o José é mais novo do que a Maria, portanto Pedro é mais velho do que José e Maria. É só vocês usar a pura lógica, mas claro, no programa vai ser muito mais fácil de vocês entenderem, certo? Então agora aqui é algoritmo. O que é algoritmo? Pessoal, um algoritmo nada mais é do que uma sequência lógica que ela é feita para resolver um problema. Então vamos pensar assim para vocês entenderem. Um algoritmo de como atender o telefone. Vocês vão até o telefone, vocês tiram o telefone do gancho, né? Vocês vê se tem linha, aí vocês digitam um número. Se tiver ocupado, vai dar a caixa postal. Se não, a pessoa atende, entendeu? Isso é um algoritmo. Esse algoritmo, pessoal, nada mais é do que uma sequência lógica. Uma sequência lógica para determinar uma ação, para resolver alguma coisa. E isso a gente usa na programação. Porque a gente vai ter uma sequência lógica para resolver um problema. Seja um login, seja cadastrar um usuário, deletar um usuário, editar um usuário. Nós vamos fazer isso, vamos ter uma sequência lógica, certo? E agora temos 4 tipos de algoritmos. O primeiro, pessoal, é o pseudocódigo. O pseudocódigo, pessoal, é uma forma estruturada de algoritmo, que é o que o Visual G usa. O Visual G, pessoal, ele usa o Portugal, que é o que? Que é o pseudocódigo organizado aqui, estruturado, só que está em português. Então vocês vão aprender a lógica em português. E é até por isso que eu estou querendo ensinar com vocês com o Visual G, porque é mais fácil de vocês entenderem em português e depois aplicar em outras linguagens que é inglês. Mas depois eu entro isso mais a fundo, certo? Entendam isso. E tem a descrição narrativa. A descrição narrativa, pessoal, foi aquilo que eu fiz. Foi uma descrição natural, entendeu? Passo a passo. Só que isso é meio ambíguo. Por quê? Porque eu falo de um jeito, você fala do outro. Lembrando, claro, cada um faz um código de um jeito. Mas isso fica meio ambíguo. Cada um pode entender do seu jeito. Então aí não tem uma estrutura, não tem uma organização. Então fica meio ruim, entendeu? Esses são os dois tipos de algoritmos escritos. Temos o de imagem.
O fluxograma, pessoal, é um algoritmo feito através de imagens. E o fluxograma, pessoal, ele é o algoritmo mais utilizado, porque assim, um fluxograma feito lá por um japonês, ou um chinês, um coreano, uma pessoa dos Estados Unidos, é a mesma coisa que para um brasileiro. Então, ele entende através da imagem. Então, por isso que ele é conhecido como universal, entendeu? Porque ele é muito mais fácil de se entender. E temos aqui o diagrama NS, que nada mais é do que o diagrama de Chapman, que também é conhecido como Nasashi Sagiderman. Eu não realmente tenho dificuldade para falar. Mas esse aí, pessoal, nada mais é do que um quadro hierárquico e estruturado. Mas mesmo assim, pessoal, o fluxograma é muito mais utilizado por ser muito mais fácil e muito mais incrementado, entendeu? É muito mais fácil de se fazer um algoritmo com fluxograma. Então tá aí os 4 tipos de algoritmos, os 2 de texto e os 2 de imagem, certo? Agora vamos lá, pessoal. Isso é uma coisa importante. Variável. O que é uma variável? Pessoal, a variável, elas são utilizadas para representar valores desconhecidos, porém são necessários para a resolução de um problema e poderão ser alterados de acordo com a situação. Portanto, variáveis armazenam valores, dados, temporariamente. Então, como assim, Victor? Pessoal, é assim, a variável nada mais é do que uma caixinha. Imaginem ela como uma caixinha, que aí lá dentro vocês vão guardar algum valor. Que valor? Aí é o próximo tópico que eu vou explicar para vocês. Mas vocês podem guardar qualquer tipo de valor, entendeu? Seja um texto, seja um número, você guarda ali temporariamente. Aí depois você faz o que você quiser. Você mostra, você faz uma conta, você faz uma relação. Aí depende de você, entendeu? Mas entendam isso, que a variável nada mais é do que uma caixinha que guarda essa informação temporariamente, certo? E agora aqui é onde eu tinha falado, tipos de dados. Então, quais são os tipos de dados que essa variável vai aceitar? Temos 4 tipos de dados, certo? O literal ou caractere, que pode receber letras, números e símbolos. O do tipo inteiro, que são dos números inteiros, certo? Negativo ou positivos. E o real, que também são os números reais. Quais são os números reais, Victor? 1.5, 2.7, menos 2.4 são os números que têm casas decimais, que também aceitam negativos ou positivos. Aí você fala pra mim, mas Victor, ali no literal ou caractere, está escrito que aceita números também. Então qual é a diferença? Bem, pessoal, a diferença é assim. No literal ou caractere, nada mais serve para mostrar, certo? Então, por exemplo, um exemplo ali onde eu usaria um número para mostrar é apartamento número 5. Eu não estou fazendo uma conta, eu só estou referindo a esse apartamento. Agora, já o do tipo inteiro ou real, eu utilizo ele para fazer uma conta, para mim fazer uma média, por exemplo. Entendeu? Para mim fazer uma média, eu tenho que ser do tipo inteiro ou do tipo real, entendeu? Porque vai somar, vai dividir, vão fazer cálculos aritméticos. Então, quando você precisar de números que vão fazer cálculos aritméticos, aí você usa inteiro ou real. Quando é meramente para mostrar, você usa o literal ou caractere, certo? Então, e aí você pergunta, Victor, mas qual usar, o inteiro ou o real? Aí depende, pessoal, depende do programa que você vai fazer, como você quer fazer, o que você quer mostrar. Você quer mostrar uma média que tem um número inteiro? Então você faz uma variável do tipo inteiro. Não, você quer saber se a pessoa tirou 7,3. Então você põe do tipo real. Isso varia de acordo com o problema, entendeu? E temos depois ali, por último, o lógico, que pode receber apenas verdadeiro ou falso. Vocês podem ter percebido, pessoal, que eu coloquei ali 0 e 1. O 0, pessoal, ele é reconhecido sempre como esse valor, entendeu? Na lógica de programação. Então, sempre quando você for fazer um tipo de variável lógico, tirando o Visual G, que eu vou explicar depois mais a fundo o realmente, o falso sempre vai ser caracterizado como 0 e o verdadeiro como 1, certo? Então, entenda esses 4 tipos de dados, tá? Para ficar mais fácil. Operadores. Pessoal, o que são operadores? Os operadores eles são utilizados para representar expressões de cálculo, comparação, condição e atribuição. Victor, como assim? Bem, vamos lá aos tipos corretos. O de atribuição. O de atribuição, pessoal, eu vou entrar aqui no Visual G para vocês entenderem melhor. Certo? Esse aqui, pessoal, é a estrutura do Visual G, tá? Aqui é o nome do algoritmo que você vai fazer, ó. Começa e termina. Aqui você pode colocar o nome, você pode colocar a função que faz, o autor. Aí vai de vocês, tá? Aqui, pessoal, aqui dentro ó, é onde você vai declarar suas variáveis. E aqui dentro é onde funciona o programa. Vocês podem ter até escrito aqui seleção de comandos, que é onde você faz a mágica acontecer. Então, pessoal, lembrando aqui, vamos fazer 3 tipos aqui, tá? Nome, que vai ser do tipo caractere, ou literal, tá? Vocês escrevem do jeito que vocês quiserem, tá? Cálculo, que eu vou colocar aqui como real, e valor,
que eu vou colocar aqui como inteiro, certo? Lembrando que eu posso inverter ali em real inteiro, é que nesse caso eu quero mostrar aqui os três para vocês, certo? Então aqui o de atribuição, certo? Esse de atribuição é assim, eu vou atribuir um valor para minha variável, porque aqui vocês percebem, ó, que eu só estou declarando ela, estou falando assim que nome é do tipo caractere, claro, é real, valor é inteiro, mas eu não estou falando quanto ele vale, o que ele vale, entendeu? É para isso que serve de atribuição que eu vou explicar daqui a pouco. Os aritméticos, certo? Que no caso seriam de cálculos, que também vamos explicar. O de comparação, que são os relacionais, que vai relacionar uma coisa com a outra. E os lógicos, que é de condição, certo? Agora aqui para vocês entenderem melhor, o de atribuição. O de atribuição, pessoal, no Visual G, que é onde a gente vai utilizar, ele é simbolizado por essa seta. Então, vocês vejam aqui que eu fiz 3 exemplos, que é o mesmo aqui. Então, para vocês entenderem aqui, ó, a variável nome. Ó, nome. Opa, aqui ó, fulano de tal. Então, eu estou falando aqui, pessoal, que agora a partir disso, a variável nome vale fulano de tal, certo? Então, eu posso exibir essa variável? Posso. Eu posso fazer alguma outra coisa? Sim, depende de você, mas eu estou atribuindo esse valor, certo? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que aqui que vocês puderam perceber, que aqui eu coloquei com o nome maiúsculo. E aqui eu coloquei com minúsculo. Eu fiz exatamente esse, digamos, esse erro para vocês entenderem uma coisa que assim, em toda programação, o IDE, onde você vai programar, ele sempre vai separar o nome da variável de maiúsculo para minúsculo. Então, se você criar uma variável chamada nome com um N maiúsculo e uma outra com N minúsculo, ele entende que são coisas totalmente diferentes, são duas variáveis diferentes. Então lembrem disso na hora de fazer um programa, para não colocar lá uma letra maiúscula e depois minúsculo, não achar, dar erro, porque é por causa disso, certo? Voltando aqui ao valor de atribuição, o cálculo, certo? Cálculo, que ele vale 3 mais 5, e aqui o valor, que ele vale 4. Então aqui, pessoal, para vocês entenderem, o nome, essa aqui é o valor de atribuição, que é essa setinha. Então ele está igualando o nome a fulano de tal. Então a variável nome vale fulano de tal, a variável cálculo vale 3 mais 5 e a variável valor vale 4, certo? Então, pessoal, vocês podem perceber aqui que dentro desse aqui, ó, do nome, eu coloquei entre aspas duplas. Por que eu coloquei entre aspas duplas? Pessoal, toda vez que uma variável for do tipo caractere, e eu colocar um texto dentro dela, eu preciso colocar entre aspas duplas, para ele poder separar. Agora, quando for do tipo real ou inteiro, ou até mesmo lógico, não há necessidade, certo? Então, sempre quando for um caractere ou literal, você coloca com aspas duplas. Senão, não há necessidade, certo? Aí varia de acordo com vocês. Então, continuando aqui, os aritméticos. Os aritméticos são aqueles 4 basicão, né, que todo mundo conhece. Adição, que é representado pelo o mais, né? Subtração, que é representado pelo menos. Multiplicação, que é representado pelo asterisco. E divisão, que é representado pela barra invertida, certo? Voltando aqui agora para os relacionais e lógicos. Os relacionais são esses aqui, pessoal. O menor, menor ou igual, maior, maior ou igual e diferente. Então, pessoal, isso aqui foi quando a gente vai fazer condições, que isso daí é um conteúdo da nossa próxima videoaula, certo? Mas saibam que existe, entendam isso, estudem isso para as próximas videoaulas ficar muito mais fácil, certo? E os lógicos também, que também é usado bastante em condições, que é o e, representado pelo ponto e, ponto, o ou e o não. Eu vou entrar neles depois, como eu digo novamente, na próxima videoaula, que é quando a gente vai entrar em condições, certo? E agora, pessoal, explicar um pouquinho para vocês sobre linguagem de programação. Primeiramente, pessoal, a lógica de programação, ela serve para um único motivo, para você aprender a programar. Se você aprende a programar, você aprende a lógica da programação, você pode programar em qualquer linguagem. Porque assim, pessoal, para vocês entenderem, o Visual G, ele não é uma linguagem, certo? Até porque ele executa o Portugal, que eu tinha explicado antes para vocês, que nada mais é do que um algoritmo, um pseudocódigo em português, certo? Então, eu acho que é mais fácil ensinar para vocês a lógica de programação em português do que em inglês. Porque assim, toda linguagem de programação, qualquer uma que for, todas são em inglês.
nenhuma em português, certo? Então é importante vocês, porque eu acho que fica mais fácil vocês assimilarem em português do que em inglês. Então assim, agora se você falar assim, não, Vitor, eu já sei inglês, tudo bem, até aí não tem problema, mas eu acho interessante para a pessoa que está começando ter uma ideia, entendeu? Conseguir entender em português para ficar mais fácil. Então aqui eu peguei um gráfico, um estudo para vocês das 20 linguagens mais utilizadas no planeta, né, na Terra. Esse aqui é um estudo de fevereiro de 2012. Então, aqui as 10 principais vocês podem perceber que é Java, C, C Sharp, C++, Objective-C, PHP, Visual Basic, Python, Perl e JavaScript. Aí você fala pra mim, Vitor, mas para que serve cada linguagem dessa? Bem, pessoal, aí depende, certo? O Java, por exemplo, o C Sharp, o Visual Basic, que são linguagens de programação que eu vou ensinar futuramente aqui no meu canal, elas servem, pessoal, para fazer programas para desktops. Como assim desktops? Para computador, certo? Para o meio físico. O Java também serve para celular, mas aí já é uma outra questão. Mas serve para meios físicos. Agora já o PHP e o JavaScript não é um meio físico, porque é assim, quando você entra, por exemplo, no Google, você vai lá e digita google.com. O conteúdo não está no seu computador, pessoal, está no servidor externo. Então já é uma linguagem de web, já é uma linguagem externa, entendeu? Que eu também vou ensinar para vocês PHP e JavaScript, pretendo ensinar. Então, pessoal, lembrando para vocês entenderem, se você entender totalmente a linguagem de programação, você pode programar em qualquer uma dessas linguagens. Claro, vai variar um pouquinho de linguagem para linguagem, que se difere algumas coisas, e o fato de estar em inglês, mas você já consegue porque você tem a base, pessoal. Quando você tem a base, você constrói qualquer coisa. Esse é o importante, certo? Esse é o importante. Então agora vamos voltar um pouquinho para o Visual G, para vocês entenderem melhor, certo? Aqui então eu declarei essas três variáveis, tá? E aqui eu setei esses valores. E agora eu vou explicar para vocês mais ou menos como funciona o Visual G para a gente conseguir poder continuar com as nossas videoaulas, certo? Então, pessoal, eu vou criar criar um novo arquivo aqui, tá? Lembrando que eu já expliquei aqui, certo? Então, novo, se vocês quiserem salvar, vocês salvam para lembrar, certo? Eu não vou salvar. Estou lembrando aqui a estrutura. E agora, pessoal, vamos fazer um programa que simplesmente lê o nome da pessoa e fala assim, bem-vindo SX pessoa, certo? Então, vamos criar uma variável chamada nome, certo? Do tipo caractere. Vocês podem escrever, pessoal, tanto caractere quanto literal, certo? É que eu estou acostumado a escrever caractere, então eu escrevo caractere. Outra dica também que é muito importante. Sempre quando vocês for criar uma variável, pessoal, crie o nome da variável, crie ela sempre com uma coisa relativa que vocês querem fazer. Que nem aqui eu podia colocar texto, se eu quisesse. Eu podia colocar texto. Só que assim, num programa pequeno, tudo bem, não tem problema. Agora, num programa grande, como que eu vou saber que texto é o nome da pessoa? Então, sempre que vocês vão fazer, pessoal, esse negócio, o nome da variável, vocês sempre tentem fazer um nome relativo do que a pessoa, o que vai fazer, certo? Então, vamos lá. Então, ó, para vocês verem a facilidade de que é o Visual G. Eu quero escrever aqui para a gente visualizar, digite o seu nome. Então, você simplesmente vai vir aqui, ó, escreva. Tá em português, é fácil, não é difícil. Então, escreva, ó, digite seu nome. Aí, certo? Agora aqui eu vou ler o que a pessoa digitou e vou guardar esse valor dentro da variável nome, certo? Então leia. Por que ler? Porque eu estou lendo. O que a pessoa digitar ali vai guardar na variável nome, certo? E depois vamos exibir esse valor. Vamos exibir o que a pessoa escreveu junto com o bem-vindo, certo? Então vamos escrever aqui, ó, escreva. Opa. Escreva. Eu vou escrever aqui, ó, bem-vindo. Aí você fala assim, Vitor, como eu faço? Eu escrevo aqui nome? Não. Porque aqui, pessoal, vocês estão vendo que é um simples texto. Então aqui a gente tem que concatenar o texto da variável. Mas, Vitor, o que é concatenar? Pessoal, concatenar nada mais é do que separar texto de variável. E no Visual G a gente utiliza a vírgula, certo? Então agora, viu, ó, você simplesmente coloca aqui nome. Então, para que serve esse nosso programa? Primeiramente, vai escrever na tela, digite seu nome. Depois ele vai ler o que a pessoa digitar e vai guardar na variável nome. E depois ele vai escrever na nossa tela, bem-vindo e o nome. Agora vamos executar esse programa. Você vem aqui em algoritmo e executar. Aqui, pessoal, vocês podem perceber que tem um F9, tá? Eu vou utilizar em todas as nossas videoaulas, eu vou clicar no F9. Se vocês quiserem clicar aqui, sem problema. Então aqui, F9. Aí, ó. Digite seu nome. Vitor Mantovani. Vou apertar o Enter.
Bem-vindo, Vitor Mantovani. Viu, pessoal? Não é muito difícil. Claro, isso aqui é só um exemplo prático para vocês entenderem como funciona o Visual G, como que eu escrevo uma coisa na tela, como que eu leio uma coisa na tela. Depois vamos criar coisas mais complexas. Mas o importante, pessoal, é vocês entenderem a lógica, vocês entenderem como funciona o programa, certo? Outra dica que eu vou dar aqui para vocês. Vocês perceberam aqui que está tudo na mesma linha, certo? Esse aqui, ó. Se você quiser colocar aqui embaixo, você pode fazer isso, que é o que eu vou utilizar bastante nas minhas videoaulas. Você simplesmente coloca um L aqui, ó, escreval. E aí o que acontece? Esse L, pessoal, ele representa uma quebragem de linha. Se você quiser escrever, colocar escreva, não tem problema. Eu coloco o escreval porque eu gosto dessa quebragem de linha, porque eu acho que fica mais fácil de visualizar, viu? Agora está escrevendo aqui embaixo. Acho que fica uma coisa mais dinâmica e mais interessante para vocês. Viu? Bem-vindo, Vitor Mantovani. Então, não é nada assim muito difícil, assim, digamos. Agora eu vou dar aqui um outro exemplo para vocês, que isso aqui é só no exemplo caractere. Vamos fazer agora, aqui ó, se vocês quiserem, lembrando, se vocês quiserem salvar, vocês salvem, tá? Eu não vou salvar. Vamos fazer agora um programa, pessoal, que faz a média de um aluno, certo? Então vamos fazer aqui de novo, ó. O nome, que eu quero saber o nome do aluno, certo? N1, que é nota 1, certo? Que vai ser do tipo inteiro. N2, que vai ser do tipo inteiro, que vai ser a nota 2. A soma, né? Que vai ser a soma dos dois números. Não. A soma dos dois números. E a média. A média, pessoal, eu vou colocar aqui como real. Tudo bem, eu podia colocar todos os reais? Podia, mas a média eu quero que faça lá, certo? Então vamos lá. Declaramos aqui essas nossas 5 variáveis, certo? Então vamos lá. Escrival, certo? Digite o nome do aluno. E aí vamos ler o que a pessoa digitar e guardar na variável nome, certo? Agora, de novo aqui, ó. Digite a primeira nota do aluno. Aí, aqui leia, a gente coloca aqui N1, que o que a pessoa digitar vai guardar na variável N1, certo? E aqui depois, ó, digite a segunda nota do aluno. E vou guardar depois aqui na variável N2, certo? E agora, vamos fazer a soma desses dois valores, certo? Então eu vou pegar aqui a variável soma e vou igualar ela a N1 mais N2. Então, eu estou falando que soma vai ser o quê? A primeira coisa que a pessoa digitar mais a segunda. Aí eu vou ter o valor da soma, certo? E aí eu vou falar aqui a média, certo? E a média, o que ela vale? É soma dividido por 2, certo? E agora o que a gente faz? A gente coloca aqui um escrivão na tela e fala assim. É o aluno. Vamos colocar a vírgula aqui para aparecer o nome do aluno, certo? Ó, vou continuar o texto, dá um espaço aqui para não ficar junto. Teve média, espacinho aqui, média, certo? Então esse aqui é o nosso programa para ter uma média. Vamos executar ele, certo? Aí. Ó, pessoal, só para lembrar aqui, você está vendo aqui, ó, que aqui embaixo ele mostra para você quanto que está valendo cada variável no início. Então aqui o nome no início está valendo 0, o N1 nada, na verdade, aqui o N1 0, 2 0, soma 0 e nada, média 0. Agora vocês percebam aqui, eu vou digitar, ó. Viu, ó? Ele já pegou o valor. Então aqui digite a primeira nota do aluno, que olha, digitei errado aqui, hein? Vou colocar aqui 8, certo? Ó, você pode ter percebido que agora N1 vale 8. Vou digitar a outra nota, que eu vou colocar 8 também. Então, pessoal, vocês perceberam que automaticamente já fez a soma, falando que vale 16 por causa disso aqui, né? Que a gente declarou que soma vale N1 mais N2. E depois a média. Então, ele mostrou aqui pra gente, o aluno Vitor Mantovani teve média 8, certo? Então, esse aqui é um programa bem simples, pessoal, para vocês realmente entender como funciona. E eu espero que vocês tenham entendido. Treine bastante esse negócio de escrever, de ler. Faz qualquer programinha assim besta, pessoal, mas treine. O importante é vocês treinar, porque quanto mais vocês treinar, mais fácil vocês vão pegar. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira videoaula. E é isso aí. Tchau.